Oi, pessoal do nono ano. Então, agora sim, nós vamos começar a matéria de nono ano mesmo, tá bom? Professora, mas potenciação não é coisa de nono ano. Tá, é o seguinte, a potenciação, agora nós vamos dar uma revisada nela, nas propriedades da potenciação, porque depois nós vamos introduzir os radicais, que é a operação inversa da potenciação, tá bom? Então é por isso que a gente vai falar um pouco de potência agora, que já está entrando depois na radiciação, que é o que a gente vai precisar para nono ano, tá bom? Operações com radicais. Então vamos lá, o que é a potenciação mesmo? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, né? Então quando eu coloco assim, ó, vou colocar vários exemplos para vocês não terem nunca mais dúvidas. Então se eu colocar, por exemplo, ó, menos 2 elevado à quarta potência. O que isso quer dizer? É para eu pegar o menos 2, multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Como você está vendo aqui um parêntese envolvendo esse menos 2, isso quer dizer que o menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo e olha, aí juntamente com o sinal dele. Então é o menos 2 elevado à quarta. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, menos com menos mais com menos menos com menos mais. Ou ainda, se você multiplicar sinais de menos um número par de vezes, ó, 4 vezes, vai dar sempre mais. E aí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, deu 16 positivo. Se eu tivesse essa mesma conta, ó, menos 2 à quarta, só que aqui eu não tivesse colocado o parêntese, o significado é totalmente diferente. Então, isso não é menos 2 elevado à quarta. Isso é menos 2 elevado à quarta. Então, quem está elevado à quarta aqui é somente o 2. Para o menos estar elevado também, ele teria que estar dentro do parêntese, tá? Então, aqui não é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não, aqui é menos, uma vez só, e aí somente o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, porque é só o 2 que está elevado à quarta. E aí, ó, você tem um menos só, é menos com esse monte de mais, vai dar menos, não vai dar mais, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz a potenciação. Se fosse com fração, por exemplo, ó, menos 3 quintos elevado ao quadrado. Ó, menos 3 quintos elevado ao quadrado. Observe que o parêntese é grande, ele pega o numerador e o denominador e o sinal. Então, nesse caso, é para a gente pegar o menos 3 quintos e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, é menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Na multiplicação, ó, menos com menos, sinais iguais, dá mais, o mais é invisível, não é obrigatório pôr. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Nada de multiplicar em cruz. Isso não é uma igualdade que tem x para resolver, nada disso, tá? É multiplicação normal. Esse vezes esse vezes esse. Se fosse assim, ó, menos 3, o quintos e o quadrado aqui, ó. Tá vendo só onde eu coloquei o quadrado? Esse quadrado, sabe de quem que ele é? Somente do 3. Então, esse quadrado está grudado no 3. Então, ele não eleva o menos e não eleva o denominador, tá? Então, aqui seria menos 3 ao quadrado são 3 vezes 3 e o sobre 5 mantém. O 5 não está elevado ao quadrado, eu não tenho parêntese nele para englobá-lo, tá bom? Então, vai ser menos mesmo, 3 vezes 3, 9 e o quintos embaixo não eleva não. Tá ok, pessoal? Muito bem, o que mais que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar as potências especiais, que são os seguintes, ó. Potências especiais. Especiais. As potências especiais é quando envolve expoente 0 e 1 ou base 0 e 1, tá? Então, vamos pegar aqui, começando com a base 0, ó. 0 elevado a qualquer número que você imaginar aqui. Eu tenho que fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 n vezes. Só que 0 vezes 0, gente, vai dar sempre 0. Se fosse, por exemplo, 1 elevado a qualquer expoente, então você teria que fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar sempre 1. Então, não importa o expoente, se a base é 1, o expoente vai ser 1, o resultado vai ser 1.
Aqui também podia ser qualquer número e o expoente ser o zero. Então, é assim, ó, qualquer número elevado a zero dá 1. Ah, professora, por quê? Ó, eu vou te explicar por que todo número elevado a zero dá 1 daqui a pouco, quando eu ensinar as propriedades das potências, tá bom? Por enquanto, só aceita esse aqui, nesse momento, mas depois eu prometo que eu explico por que todo número elevado a zero dá 1. E a última seria o seguinte, ó, o número zero, aliás, qualquer número que seja, elevado a 1. Então, quando a gente tem uma base qualquer e aqui é 1, quer dizer, aquela base uma vez. Então, vai dar, logicamente, aquela base mesmo. Ah, professora, e os sinais? Os sinais, pessoal, obedecem a essas regras aqui, ó, tá? Se você tiver um menos elevado, ele vai multiplicar junto. Se o menos estiver fora, ele vai só manter. Se tiver o parênteses pegando o denominador eleva também. Se não tiver o parênteses, eleva só o número que está elevado perto do que está grudado na potência, no expoente, tá bom? Então, isso de dar 0 e 1 ou o próprio número é a especificidade de 0 e 1. Agora, os sinais, normalmente aqui, igual você sempre fez na vida, eu só recordei com você, tá bom? O que mais que nós vamos lembrar aqui? Ó? Nós vamos lembrar aqui agora, pessoal, também das propriedades das potências. Propriedades das potências. Essas propriedades são muito importantes, a gente utiliza elas para muitas situações, tá? A primeira propriedade, vou chamar ela de P1. Esse P não é de propriedade, é de potência, então chama potência 1, tá bom? Então, essa primeira propriedade, ela é o seguinte, ó. Quando eu tenho qualquer número elevado a um expoente, vezes o mesmo número que está aqui, ó, mesma base, e o expoente não precisa ser o mesmo. Então, aqui eu vou colocar como propriedades das potências de mesma base, tá bom? Para começar. De mesma base. Propriedades das potências de mesma base. Então, eu tenho aqui, ó, A elevado a M vezes A elevado a M. Ou seja, quando eu tenho uma multiplicação de duas potências em que as bases são o mesmo número e o expoente não precisa ser. Então, o que acontece quando eu tenho isso? Eu vou te mostrar com um exemplo primeiro, tá bom? Então, ó, exemplo. Uma justificativa. Vou colocar assim, ó, uma justificativa. Ó, se eu tiver 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao quadrado. Eu vou fazer essa conta sem aplicar propriedade nenhuma, fazer ela na raça. Ó, 2 à quinta são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui, ó, aqui daria o nosso 32. Vezes, opa, desculpa, aqui não é igual não, tá? Ó, vezes o 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E o que são 2 vezes 2? 4. Tudo bem? Então, se eu fizer agora 32 vezes 4, ó, 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Dá 128. Tudo bem? Esse 128 é o resultado dessa multiplicação. De 2 à quinta vezes 2 ao quadrado. 2 à quinta deu 32, vezes 2 ao quadrado deu 4, e aí 32 vezes 4 deu 128. Agora eu te pergunto, 2 à quinta vezes 2 ao quadrado. Quando eu coloquei um na frente do outro, ó, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, duas vezes, você percebeu que ficou o 2, 5, mais duas vezes aqui, ó, 7 vezes? Percebeu? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o 2 à quinta. Vezes 2 vezes 2 é o 2 ao quadrado. Então, eu tenho no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse 2 à sétima, então, é o meu 128, concorda? Tanto é que se eu fatorar o 128, ó, se eu fizer isso aqui, ó, 128, fatorar dividido por 2, 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, divide por 2, 2, divide por 2 dá 1 e acabou. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 a sétima. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para você? Que toda vez que eu tiver que multiplicar dois números que são a mesma base, ó, 2 e 2, por exemplo, quando eu precisar fazer essa conta, se eu não quiser o resultado em número assim, ó, quiser na forma de potência, era só eu ter somado os expoentes. Olha aqui, ó,
5 mais 2 não dá 7 justamente? Então, por isso que a propriedade P1 é A elevado a M vezes A elevado a N é sempre A elevado a M mais N, tá? Então, gente, isso que a professorinha falava pra gente assim, ó, decora isso aí, que A elevado a M vezes A elevado a N dá A elevado a M mais N, é esse o motivo, ó. É porque quando a gente faz separado, ó, sem a propriedade, a gente percebe que os expoentes iam se juntar, ia dar um mais o outro. Tudo bem? Muito bem, vamos ver a propriedade P2. Então, essa é a multiplicação de potências de mesma base, tá bom? Devemos conservar a base e somar os expoentes. Vamos ver a P2 agora, ó. Propriedade P2. Essa P2 é potência 2, tá bom? Ela é a divisão de mesma base. Então, pode ser assim, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. Pode vir assim ou pode vir assim, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. Você sabe que isso é o mesmo que isso, tá? Mesma coisa, eu vou justificar para vocês por que vai dar o que dá aqui. Vamos lá? Então, vou justificar. Vou pegar um exemplo, ó. 2 elevado à sétima dividido por 2 elevado ao cubo. É um exemplo, não precisa ser sempre 2. Aqui é 2, porque coloquei 2 porque é mais fácil, tá bom? Quanto é 2 à sétima? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tem 4 2 aqui, 7 2 aqui. Dividido por 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Ó, se você quiser, você pode fazer isso. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. O que sobrou? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 à quarta. Ó, sobraram 4 2 aqui. Porque esses aqui cortou. Um dividido pelo outro deu 1. E 2 à quarta, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, eu pergunto para você, te ocorre algum pensamento? Aqui é 4 e aqui é 7 e 3. 7 menos 3 dá 4. Muito bom! Então, é por isso que a propriedade P2 é o seguinte, quando tiver que dividir potências de mesma base, você tem que conservar a base e subtrair os expoentes. Olha lá, ó, 7 menos 3 deu 4. Fazendo na raça, ó, sem propriedade, você percebe que dá isso aqui, tá bom? Então, é por isso que a propriedade P2 é essa. Quando tivermos divisão de potências de mesma base, eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Beleza? E a propriedade P3, professora? Vamos lá. P3, potência 3. P2, P3. A propriedade P3, ela se chama potência de potência, tá? Essa aqui é divisão de mesma base, a P1 era multiplicação de mesma base e agora essa chama potência de potência. Eu até vou escrever o nome dela, tá? Potência de potência. Como que é a potência de potência? É assim, ó. Você tem uma base elevada a um expoente. Aí, separado por um parêntese ou por colchete, tanto faz, tem outro expoente. Ah, e se tiver mais? Pode ter outro parêntese, ó, mais parêntese e outro expoente. Ah, pode ter colchete e mais expoentes. O importante é ter uma base e mais que dois, né, de 2 ou mais expoentes, mas sempre separados por um sinal de associação. Esse sinal de associação pode ser parêntese, outro parêntese, colchete, chave, isso não tem problema. Então, vamos ver o que acontece? Ó, vou dar um exemplo para provar para você por que é como é. Então, exemplo, 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, ao cubo. Então, eu vou fazer essa conta sem propriedade. Como que a pessoa faz essa conta sem propriedade? Ela faz primeiro o que tem dentro, 3 ao quadrado, o que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que são 9. Só que esse 9 ganha esse 3, esse 9 ganha esse 3. Então, fica 9 elevado ao cubo. E o que é 9 elevado ao cubo? É 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 dá 729. Se eu fatorar esse 729, eu posso fazer isso, ó. 729, vou fatorar. Não é par, não divide por 2, divide por 3. 729 dividido por 3 dá 243, que também divide por 3 dá 81,
que divide por 3 dá 9. Aliás, minto, dá 27, né? 27. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, deu 3 à sexta. Então, esse 729 nada mais é que o 3 à sexta. Agora, olha aqui, ó. Aqui é 6. Aqui 2 e 3. Que conta que eu tenho que fazer com 2 e 3 para dar 6? Vezes. Então, na potência de potência, você deve conservar a base e multiplicar os expoentes, que sempre vai dar certo. Tá vendo? Então, essa é a propriedade P3, potência de potência. Quando eu tiver uma base e mais do que um expoente separados por sinal de associação, parênteses, colchetes, chaves, você tem que conservar a base e multiplicar os expoentes. Tudo bem? E a última que nós vamos ver de propriedade é a propriedade P4. A P4, pessoal, potência 4, ela chama expoente de expoente. Ah, professora, é a mesma coisa que a de cima. Não é não, tá? Ela parece com a de cima, mas é diferente. Vou te mostrar. Ó, A elevado a M elevado a N. Você percebe a diferença disso aqui para isso aqui? Percebe qual que é a diferença? Ah, aqui tem o parênteses separando o M do N. E aqui? Aqui não. Tá? Então, a diferença da P3 para P4 é que não existe sinal de associação separando um expoente do outro. E aí, gente, a maneira de interpretar é totalmente diferente. Quando eu falo assim, ó, A elevado a M com parênteses elevado a N, isso quer dizer A elevado a M e o que der elevado a N. Agora, aqui não. Aqui, isso eu tenho que interpretar assim, ó, A elevado ao que der M elevado a N. Então, primeiro pega o M, eleva a N, isso vai dar um número. Esse número vai ser o expoente do A. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2. Ó, como resolve isso? Vai dar 2 elevado a 6? Nananina, não. Isso aqui, ó, dá 2. Isso você tem que interpretar como 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. É 9, tá? Então, gente, ó, você não vai fazer 2 ao cubo e o que der elevado ao quadrado. Não, você vai fazer o 2 sozinho e vai levar o 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, deu 2 à nona potência, tá? Que se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes vai dar 512, tá bom? Então, aqui vai ficar como, professora? Como que eu decoro essa propriedade? Decora assim, ó. Conserva a base e eleva o expoente. Você vai fazer assim, ó. M elevado a N. Tudo bem? Então, é diferente da propriedade P3, pessoal. É parecido o jeito da apresentação, mas é totalmente diferente a maneira como se faz, tá bom? Então, ó, A e faz o M elevado a N. Ó, olha o 3 elevado a 2, é 3 vezes 3 que dá 9. Tudo bem? Aqui deu 6, ó. É outra coisa, diferente. Tudo bem, pessoal? É outro número. Observação. Vou até colocar isso aqui na forma de observação, ó. Observação. Se eu tiver essa conta para fazer, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2 assim. E 2 elevado a 3 elevado a 2 assim. Como que resolve? Ó, essa aqui, ó, essa daqui é a propriedade P3, porque tem o parênteses separando. Essa daqui, ó, é a propriedade P4, porque não tem o parênteses separando. E aí faz diferente? Sim, diferente, ó. Isso aqui é 2 e você vai multiplicar. 3 vezes 2, 6 só. Agora aqui não, você vai deixar o 2 e vai elevar. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Ou seja, dão resultados diferentes, tá bom? Não pode confundir isso aqui. Qualquer dúvida, me chama depois no WhatsApp, tá bom? Então, isso são as propriedades das potências. Amanhã eu vou mandar outra aulinha onde nós vamos aplicar essas propriedades em vários exercícios, tá bom, pessoal? Não vai ter exercícios dessa aula de hoje, porque amanhã eu vou passar a aula que vai ter os exemplos de continhas com isso aqui e aí a gente vai fazer exercícios. Beijinhos, até mais!